Olá, boa noite, tudo bem com você? Você está bem? Também eu estou muito bem, obrigado. Graças a Deus estamos todos bem. Como diz um velho ditado, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. É como nós estamos, sempre salvos, sempre bem guardados. Afinal de contas, quem cuida da gente de um jeito ou de outro é o Pai grandioso e bom, Deus que está nos céus, Criador de tudo e, sobretudo, inteligência suprema. E é em nome dele que eu saúdo todos nós que aqui estamos para mais um momento de reflexão acerca do Espiritismo e o magnetismo. Fico muito feliz em saber que você está aqui. Antes de abrir, já vi que tem vários amigos aqui, inclusive gente elogiando, gente dizendo que vai ter que abrir a mente para absorver mais algumas coisas. Mas estamos todos bem e tudo vai ser tranquilo como sempre, porque os momentos do bem são sempre bons. Vamos fazer uma prece juntos? Vamos? Muito bem. Senhor Deus, Pai de todos nós, nosso louvor, nossa alegria, nossa honra, nossa gratidão por tudo. E também queremos te pedir, Senhor, mesmo sem termos motivos, porque já temos tanto, temos a Ti, temos a vida, temos tudo. Mas queremos te pedir bênçãos e proteção, principalmente para aqueles que não te conhecem, os que não te aceitam, os que não entendem a tua justiça e a tua bondade. Dai-nos, Senhor, muita resignação ante as dores, ante os sofrimentos, ante as dores de partida como as dores da chegada. Que nós estejamos sempre atentos para o que há de melhor, porque por trás de tudo sempre vem o melhor, sempre tem coisas boas. E de Ti, Pai amado, sabemos que nunca nos faltará nada. Jesus, Divino Mestre, obrigado pelo Evangelho, pelas boas lições. Allan Kardec, nosso Mestre também, divino, sublime, querido amigo espiritual. Que a Tua luz seja perene em nossas vidas e que as Tuas palavras continuem muito vivas, tais como as de Jesus. E os amigos espirituais que estão sempre conosco, nos abençoem mais uma vez neste trabalho, nesta reflexão coletiva, que estejamos todos bem, que assim seja. E então, acredito que todos nós estamos agora bem dispostos para vivermos mais um bom momento aqui, e é um momento em que a gente vai tratar deste tema que aí está, um tema que é, no mínimo, bem curioso, porque ele é muito comum. E às vezes o que é muito comum termina sendo curioso. Não sei se vocês concordam comigo. A gente poderia até jogar aqui uma imagem muda, uma mão a captar e ao mesmo tempo a deixar escorrer fluidos, energias, bênçãos. Ainda que a gente até imagine os fluidos como sendo algo extremamente sutil ou abstrato, ainda que a gente às vezes pense que tudo é apenas uma matéria bruta, uma matéria mais densa, ainda que às vezes a gente nem consiga compor direito a essência dos fluidos, mas são fluidos, são fluídicos, são bênçãos que vêm de todos os lados, inclusive de nós mesmos, que nos envolvem, nos fortalecem, nos favorecem a tudo. E nós sabemos, e aqui eu posso até já começar fazendo uma pequena divisão, seja por atavismo, quase tudo nós fazemos às mãos. Nós falamos com as mãos, nós indicamos com as mãos, nós pedimos com as mãos, nós doamos com as mãos, nós quando nos afligimos usamos as mãos, quando estamos alegres usamos as mãos, enfim. As nossas mãos, elas geram em nós reações que podemos dizer sim atávicas. Nós temos interações, reações e ações com as mãos. Se alguém pergunta agora já de início, então quer dizer que dar passes ou agir magneticamente é preciso ter mãos? E logo vem uma pergunta bem coladinha, e quem não tem as mãos? Portanto, a gente já sabe a resposta. Porque se quem não tem as mãos também tem fluido, se quem não tem as mãos também doa,
Se quem não tem as mãos também interage fluídica e energeticamente, logo, as mãos não são o único meio ou os únicos meios que nós temos para fazer o trânsito de bons fluidos, de boas energias. Todavia, este atavismo que nós trazemos ancestralmente, vem lá das nossas primeiras gerações. Nós sempre usamos as mãos fosse para defender, para atacar, para caçar, para construir, para tudo. Então, desde lá, a gente vem com essas mãos. E todas as vezes que nós precisamos cuidar de um parente, de um filho, do que seja, a gente tem as mãos ali como o primeiro móvel. É tanto que o nosso filho, quando nasce, a primeira coisa que a gente faz é aconchega nos braços, mas vão as mãos ficar ali contornando. Quem já teve bebê sabe que você põe o bebê nos braços, mas uma mão está sempre, de alguma forma, segurando a parte essencial que é a cabeça. Então, o uso das mãos é inegável, é incontestável. E em magnetismo não poderia ser diferente. Por isso que eu disse que eu iria abrir um caminho, seja pelo lado atávico, que é este que nós comentamos até agora, mas seja também porque, em consequência disso, as nossas mãos são grandes polos emissores de fluidos. Até porque a natureza, e aqui natureza com M maiúsculo e D maiúsculo, ou seja, a natureza divina, ela sempre aproveitou os nossos hábitos e costumes e com eles favoreceu para que nós ficássemos bem acomodados enquanto precisássemos dessas indumentárias como o nosso corpo. Logo, as nossas mãos são grandes polos de emissão fluídicos. Agora vejamos um outro aspecto. Quando nós divagamos ou andamos lá para os tempos mais antigos, mais remotos, quando nós procuramos fazer alguns exames de imagens arqueológicas que registram os primeiros movimentos ditos santos ou direcionados ao espiritual, nos é projetado mãos. Só que, se hoje nem todo mundo consegue fazer uma gravura e imprimir na gravura a situação de movimento, naquela época ancestral era muito menos provável. Então, o que é que a gente vê principalmente lá naqueles arquivos que vêm do Antigo Egito? Nós vemos mãos normalmente dirigidas à parte frontal, mas também tem alguns momentos em que as mãos estão dirigidas, por exemplo, à altura do alto do estômago, e outras um pouco até mais abaixo. E aí surge a primeira questão. As mãos estavam fixas em cima, depois fixas no meio e depois fixas mais embaixo? Ou seria alguma das formas ou fórmulas que aqueles que fizeram aquelas gravuras quiseram passar para frente a ideia de movimento? Da mesma maneira como quando a gente pega um rolo de filme cinematográfico, a gente olhando quadro a quadro, a gente praticamente não percebe nenhuma mudança. Mas quando você põe o rolo do filme à velocidade que foi programado, todas as cenas, ou seja, cada quadriculado daqueles, ele apresenta um mini movimento, que quando junta tudo, dá o grande movimento. Então, isto é muito provável que tenha acontecido. Dando um salto no tempo, nós vamos chegar a Jesus. E Jesus, ele usava muito a expressão imposição, vai e impõe a tua mão. Muito bem, mas o que é que eu entendo por Jesus dizer impõe a tua mão? Será que o verbo impor ao tempo de Jesus tinha exatamente a mesma colocação que tem hoje? Lembrando que a língua que Jesus usava era uma língua paupérrima, em que a gente tinha muita dificuldade de perceber o que cada palavra queria dizer. Lembra daquela passagem do rico e do buraco da agulha? Ou seja, o camelo. O que era o camelo? O que era o buraco da agulha?
O que a gente precisaria saber para aquela cena fazer sentido? É a mesma situação, porque por camelo tinha várias coisas que se chamavam de camelo. O próprio camelo, o pelo do camelo retorcido feito corda, o pelo do camelo feito um fio contínuo para costuras, tudo isso era camelo, tudo era chamado de camelo. E o que era buraco da agulha? Era o buraco de uma agulha que se tecia, mas também eram as portas de entrada das grandes cidades, que também eram chamadas de agulha, buraco de agulha. Então, a gente precisaria perceber uma contextualização para termos uma ideia mais precisa do que Jesus propunha. E aí depois a gente dá um outro salto no tempo, até porque ainda ficando só mais um minutinho, Jesus usava muito duas situações em que ele fazia referência: imposição e, lembra da outra? Eu acho que você se lembra. A outra era toque. Percebem isso? Só que hoje a gente tem um certo freio quanto ao toque. A gente acha que isso pode gerar, pode induzir, pode isso e pode aquilo. E a gente desrespeita, porque se a gente quer respeitar Jesus no nosso entendimento de hoje, para a palavra imposição como se fosse a mesma, que não era, mas a gente, quando ele fala de toque, a gente não aceita dentro do mesmo princípio. Ou seja, sabe aquela expressão popular que diz 2 pesos e 2 medidas? É exatamente. Às vezes a gente lê o Evangelho, lê Jesus, e a gente diz, Jesus é para tomar literalmente. Mas chega algumas situações em que a gente diz, não, Jesus a gente tem que interpretar. Bom, se é para interpretar, interpretemos tudo. Se é para tomar literal, tomemos literal tudo. Ou que pelo menos tenhamos o bom senso de perceber aquilo que era mais literal daquilo que era de fato matéria interpretativa. Dando agora o salto, nós chegamos à doutrina espírita. Nós vamos encontrar, antes de Kardec, vamos encontrar principalmente de Mesmer para cá, eles movimentando mãos. Então Mesmer movimentava, o Marquês de Ponsegui movimentava, o Barão de Poté movimentava, não só movimentavam, como ensinavam, e chegou Deleuze, Joseph Deleuze, que foi quem estabeleceu de vez a base do movimento prático de tudo o que a gente poderia esperar dentro da movimentação das mãos. Muito bem, Allan Kardec não ficou fora em absolutamente nada disso. Deixa eu só pegar aqui para a gente ver aqui algumas rápidas citações. Não serão tantas como das outras vezes, mas pelo menos 3 a gente vai dar uma olhada. E a primeira parece até que entra em choque com tudo isso que eu estou dizendo. Allan Kardec diz no Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 189, cujo item está no subtítulo 2 médiuns especiais. Prestemos atenção porque tudo isso é relevante, tá bom? Então ele está falando no Livro dos Médiuns, no capítulo 16, e ele está tratando dos médiuns, e aqui especificamente ele está tratando dos médiuns especiais. E ele diz, médiuns curadores, 2 pontos, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece. Uau! Então quer dizer que a teoria que vigora, que basta a gente fazer a imposição das mãos e já estaremos fazendo tudo de acordo com Allan Kardec. Primeira coisa, vamos prestar bem atenção. Allan Kardec está tratando de médiuns curadores. Ele não está sendo explícito no quesito magnetismo ou magnetizadores. Ele está se dirigindo aos médiuns curadores. E ele diz que os médiuns curadores são aqueles que têm o poder de curar ou então de aliviar o doente somente pela imposição de mãos ou ainda só pela prece. Isso nos deixa muito à vontade, por quê? Porque nós ficamos percebendo que se formos ou se nos propusermos a ser médiuns curadores, quiçá nós cheguemos a este ponto. Porque aqui eu faço uma pergunta a você. Pense bem nisso aqui agora.
Veja o que você vai ter como resposta íntima, tá bom? Não a resposta do que você leu ou do que você ouviu, uma resposta íntima. Você já viu ou você já foi receber um passe só por imposição e esse passe curou e aliviou todo mundo dessa forma como foi definida por Kardec? Acredito que a gente vai dizer, não, eu sei que teve uma vez, teve uma pessoa, teve uma circunstância, mas todos não, porque tem muita gente que entra na cabine e sai do mesmo jeito, alguns às vezes até saem com alguma tontura. Então, espera lá. Então, Allan Kardec não está dizendo com isto que todo mundo seja médium curador e que, portanto, todo mundo basta fazer imposição ou uma prece e está resolvido. Porque, convenhamos, se fosse literalmente isto que Allan Kardec estava dizendo, a gente poderia tirar duas conclusões com essa pandemia. Das duas, uma. Ou não tinha ninguém rezando, ou a reza dessas pessoas todas é muito fraca. Porque se o médium curador pode curar só impondo as mãos, ou mesmo só pela prece, logo, se isto não está a acontecer, nós temos duas hipóteses. Allan Kardec errou redondamente. Ou ele não estava falando tão genericamente como querem que ele fale. Percebe isso? Então, dentro dessa lógica, o que é que nós concluímos? Concluímos que Allan Kardec, falando dos médiuns, e principalmente dos médiuns especiais, estes muitas vezes curam só impondo as mãos, ou então só pela prece. Por que é que às vezes a gente, nós que estamos aqui, temos a vontade de pedir a alguém que reze por a gente? Porque, em princípio, eu sei rezar, em princípio você sabe rezar. A gente pode até nem ter o hábito de falar uma oração em público, mas intimamente a gente sabe, não sabe? Sabe, lá dentro a gente sabe. Mas por que que num determinado momento, em algumas situações, a gente gostaria, eu queria tanto que fosse fulano que rezasse por mim? Por quê? Porque a gente percebe que daquela criatura sai algo a mais do que eu consigo veicular. Entende isso? Então, aqui nós já temos uma diferença. Allan Kardec colocou esse texto tendo em consideração, sobretudo, a questão do médium. Nós vamos agora lá na Gênese para ver o que Allan Kardec diz também para a gente. É um texto um pouquinho mais longo. Está no capítulo 14, no item das curas, o item número 32. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Doutras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e a circunstâncias especiais. Então deu para a gente aqui perceber o que o nosso querido mestre Kardec está querendo colocar. Extremamente variados são os efeitos, muito variados, e que eles variam de um ponto muito ativo, vamos dizer, a cura muito rápida, a um ponto muito distante,
que é aquele ponto em que a gente precisa fazer seguidos e às vezes prolongados tratamentos. Ou seja, Allan Kardec não deixou nada de fora. Mas no meio do texto ele fala de novo da imposição das mãos. E aqui, de uma certa forma, ele resgata aquilo que ele tinha dito no Livro dos Médiuns. Todos esses tipos de atos são, de certa forma, atos magnéticos. Por quê? Porque existe um magnetismo humano ali inserido. Qual é a nossa temática de hoje? A imposição ou as imposições de mãos resolvem sempre? A gente percebe que não. E se você perguntar, os atos magnéticos resolvem sempre? A gente também vai dizer que não. Mas se a pergunta for formulada diferente, qual é o maior resultado que você vê? São nas simples imposições ou são nos atos magnéticos? Aí fica bem claro que é totalmente diferente o alcance de um e de outro. Por quê? Porque depende da qualidade dos fluidos, da força da vontade e do direcionamento. Então não temos como fugir disso. Então o que acontece? Muita gente quer que o Espiritismo, enquanto movimento e não enquanto doutrina, o movimento espírita seja orientado pelo mais simples. Mas o que é mais simples? É aquilo que deixa você meio parado, mas com pouca solução? Ou seria aquilo em que você se movimenta, mas os movimentos traduzem-se depois numa solução muito melhor, muito mais ampla e com resultados de fato possíveis de serem aferidos? O que é simples? Às vezes a gente fica muito preso nessa ideia de que o simples é melhor. Sim, o simples é melhor, porque quando você encontra um magnetizador que sabe exatamente o que está fazendo, o que ele está fazendo é simples. Eu sempre dou essa analogia. Se você vê um pianista tocando uma área, uma peça, uma música qualquer, e ele toca sem nem ao menos olhar para partituras e ele fecha os olhos e mergulha naquela melodia e tira os melhores sons e você parece que está flutuando. Aquele homem, se você olha para ele, você diz, nossa, como tocar piano é simples. Porque o homem nem precisa olhar para nada, ele é fantástico, ele faz tudo. E sai essa coisa maravilhosa. Aí a gente que não sabe tocar piano, a gente chega no piano e diz assim, deixa eu ver se eu sei tocar aqui pelo menos, parabéns a você. Aí a gente vai assim com um dedo, aí faz tá, 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 errou. A gente foi incapaz de tocar 5 notas seguidas, dentro dessas 5, 2 ou 3 repetidas. Mas não era tão simples aquele homem tocando? Era. Por que era simples para ele? Porque ele se preparou, treinou, se aprimorou, estudou, repetiu, exercitou-se, apresentou-se. E hoje, para ele hoje, aquilo é uma beleza. Para quem não sabe, aquilo é muito complicado. É a mesma coisa de quem vai aplicar um passe fazendo apenas imposição porque é simples. Mas e aquele outro que faz um dispersivo, que faz um transversal, que faz um perpendicular e que de repente diz assim, eu vou tratar esse problema teu da tua faringe, eu vou tratar esse problema que eu estou encontrando aqui no hipotálamo, eu vou agora tentar resolver esse problema gástrico teu, esse problema que essa vesícula no teu fígado, ela está muito descompensada, eu vou tentar resolver aqui um tumor. Aí como é que a gente fica? Aí você põe um paciente desse tipo perante alguém que só vai fazer imposição e põe esse mesmo paciente perante alguém que vai fazer toda uma técnica com conhecimento de causa, sabendo o que está a fazer e sabendo onde quer chegar. A gente vai ver que os resultados são muito diferentes, salvo as exceções. Porque temos as exceções. E quais são as exceções? Os bons médiuns curadores.
Esses são as exceções, eles não são a regra. Mas vamos para o nosso terceiro texto, para não deixar esse assunto tão longo, porque esse assunto, apesar de que para mim é extremamente empolgante, ele muitas vezes ele pede que a gente tenha um pouco de cometimento, porque tem tanta gente que pensa que só as imposições sozinhas resolvem, e não é o nosso intuito de forma alguma contrapor a eles, mas dá a oportunidade de que nós, pelo menos nós, os que já lidamos com o magnetismo, que nós aprimoremos a nossa arte de usar as mãos. Allan Kardec, de novo, no capítulo 14 de A Gênese, no item curas, só que agora o item 34. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio de exercícios. Perceba bem essa frase. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica, ou seja, pelo magnetismo, e pode desenvolver-se por meio do exercício, ou seja, a gente pode exercitar para aprimorar isso. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Aqui é o grande problema do nosso tema de hoje. A imposição de mãos resolve? Resolve, mas em que limite? Até onde? Então veja, a cura instantânea pela imposição das mãos, e isto é raro, é considerado excepcional. E aí ele vai. No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. Nestes últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação, uma vez que as curas desse gênero apresentam assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio, o que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. Ou seja, Allan Kardec, como sempre, desculpem a expressão que é quase uma gíria, mas Allan Kardec dá um banho na gente quando a gente está muito atento ao que ele coloca. As imposições são abençoadas, as imposições são necessárias, as imposições enquanto técnicas, elas são concentradoras. E quantas pessoas precisam de fluidos concentrados para poder resolverem seus problemas? Então, longe de mim, longe de qualquer magnetizador sensato, nos posicionarmos contra as imposições. De jeito nenhum. Elas são imprescindíveis nas práticas magnéticas. O que nós ponderamos é que somente elas sozinhas, sem mais nada, cai bastante a sua eficiência. A proposta de que se resolva ou de que resolvamos muito mais coisas exclusivamente com imposição de mãos, esta proposta é que ela é, na minha visão pessoal, inibidora. E o que é que eu proponho a você? Sim, a você. Eu proponho a você o que com esse raciocínio todo? Que você experimente, que você tente entender o mecanismo dos fluidos, tente perceber como é que ele se movimenta em você e na pessoa que você atende. Trabalhe não apenas fazendo concentrados, mas fazendo também movimentos mais rápidos para, com isso, alcançarmos o que nós chamamos de dispersivos. E vamos ver onde é que a gente chega com isso. Para fechar o raciocínio, eu vou fazer com você uma reflexão histórica. Anton Franz Mesmer, conhecido como o pai do magnetismo animal. Ele foi quem realmente trouxe para todos nós a abertura definitiva para que nós estudássemos e conhecêssemos o magnetismo.
Na cabeça de Mesmer vigorava um princípio, e que ele coloca como princípio. Toda pessoa doente, na realidade, ela está sentindo falta de um determinado fluido. E o que é que nós precisamos? Renovar ou completar este fluido. O que é que isto gerou? Isto gerou um raciocínio muito direto. Todo mundo que está doente precisa receber fluidos. Então, este foi o princípio de Mesmer. E este princípio gerou já para ele um problema relativo. Quando ele dizia assim: todo início de tratamento magnético parte do agravamento da crise. E aí, crise aqui tem vários sentidos. Mas ele disse isso no sentido genérico mesmo. Por que que isso acontecia? Porque qualquer pessoa que fosse se tratar iria receber um grande concentrado de fluidos. Apenas isso. E um grande concentrado de fluidos pode ter consequências, tipo congestão, bloqueios, concentrados em lugares indevidos. E isto vai gerar desconforto fisiológico, orgânico e muitas vezes psíquicos. Até chegar Deleuze. E quando Deleuze percebeu que muitas pessoas ficavam bem e sem piorar na saída, era quando ele fazia o que ele chamava de passes de grande corrente. E eram os longitudinais em que ele passava as mãos rápidas na frente do paciente. Ele ali detectou que havia necessidade de passes dispersivos. E por que isto? Porque muitas pessoas estão doentes por acúmulos fluídicos, por bloqueios fluídicos ou por ausências intermediárias, ou seja, entre um ponto e outro, porque está havendo ou bloqueio ou congestões em outros pontos. E só os dispersivos resolveriam isso, porque do contrário, dentro da teoria de Mesmer, tudo seria resolvido, palavras minhas, por um sistema que a gente poderia dizer que era apenas de compressão, quando na realidade o grande sistema é o sistema da distribuição dos fluidos. Por isto é que, respondendo à pergunta título do nosso estudo de hoje, imposição de mãos resolve? Resolve, quando necessários e quando feitas na medida e no tamanho e no lugar corretos. Mas só as imposições, muitas vezes, elas geram desconfortos e elas afastam, inclusive, muitas pessoas das terapias porque elas deixam sequelas que não são nem sempre agradáveis. O ideal é a gente conhecer melhor, porque só conhecendo é que a gente vai ter essa ânsia de querer saber mais, de querer o mais, de ser melhor. Não é ser melhor para competir, não é ser melhor para aparecer, não é ser melhor para quando chegar no mundo espiritual dizendo, olha que eu aproveitei minha vida. Não, nós queremos ser melhores porque quão melhores magnetizadores nós formos, sejamos, muito mais próximos do grande bem nós estamos. E qual é o grande bem? A alegria de fazer o bem. Este é o convite, estas são as minhas considerações. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta. A Lena Padilha está por ali, a Ariadna mais uma vez, o meu grande amigo Dionísio Japa, Fátima Moraes, Isete, boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Deve ter tido alguém aqui mais para trás, mas parece que o pessoal ficou bem tranquilo, acho que todo mundo entendeu, ninguém fez perguntas, pelo menos eu não estou visualizando aqui nenhuma. E se eu não estou visualizando nenhuma pergunta e vocês não têm perguntas a fazer, o que eu posso dizer? Posso dizer, o livro Magnetismo versus Covid-19 continua gerando grandes curas à distância, grandes, é impressionante como tem ajudado as pessoas. Este estudo aqui que eu faço aqui na TV Nova Luz tem gerado repercussões muito mais longe do que a gente imagina. Tem pessoas que estão despertando para esta grande verdade espírita. Espiritismo e magnetismo, o nome do nosso programa,
é a grande realidade da qual a gente não pode se apartar nunca. E ainda para completar, eu tinha já falado de que estou preparando um grande seminário. Eu ainda não tenho a data, mas por favor aguardem que será um seminário muito legal, em que você, tenho certeza absoluta, você vai descobrir coisas, mesmo que você já tenha feito vários cursos. Por quê? Porque o magnetismo é uma ciência dinâmica, não é uma ciência estática. Ela não surgiu num tempo e está lá igual, feito um dolmen, que a gente vai ter sempre a mesma coisa. Não, é totalmente dinâmico. O magnetismo é muito dinâmico. Agora mesmo, o que aconteceu? Com essa dificuldade que todos nós temos de ir à casa espírita, a maioria não vai ninguém, até porque não é permitido, as pessoas precisam, em termos de palestras, nós estamos muito bem servidos, tem lives aí todo horário, todo dia, todo mundo está falando, então tem muitas coisas boas. Mas na hora do atendimento, aí a gente sentiu que estava uma lacuna enorme. E aí o que é que surgiu? Os atendimentos à distância. Esse item, ele de repente agora ele tomou um valor muito grande. No jornal Vórtice, que é um jornal mensal sobre magnetismo, e você encontra todos os exemplares do Vórtice na minha página, www.jacobmelo.com, não tem BR, jacobmelo.com. Você tem todos os exemplares do jornal Vórtice, inclusive a última edição, a que saiu agora mais recente. Nela, o Adilson, que é o redator do jornal, ele fez um levantamento sobre a diferença entre você aplicar um passe presencial e aplicar um passe à distância. Foi tão interessante que nós estamos fazendo essa mesma pesquisa aqui em Natal, porque está sendo extremamente revelador as grandes possibilidades que nós temos de ser melhores, mesmo sem estarmos no tete a tete, no cara a cara com o paciente. Nós temos nos sentido muito mais próximos dele. Vai ser fantástico quando tudo isso tiver passado e a gente perceber que nós podemos atender na casa, nós podemos atender nos horários que estão programados, mas nós também podemos atender à distância, nós podemos socorrer aqueles que estavam praticamente abandonados. Então é isso, a gente só tem muito que agradecer a Deus. Temos muito que agradecer a Deus. E olha que coisa interessante, a gente pensa que não, mas o magnetismo ele tem viajado muito. Amanhã eu vou fazer uma live, eu não posso anunciar porque eu não sei qual vai ser o meio ainda, mas eu vou fazer uma live para o pessoal do México. Eu nunca estive no México como espírita, eu estive no México 2 vezes, mas na época eu estava como empresário. Então eu não conhecia o movimento espírita da cidade do México, nem do país do México. Mas eles procuraram porque descobriram que tem muita coisa no magnetismo. Aí nós vamos ter outros encontros com pessoas de outros países, todo mundo ávido pelo magnetismo. E nós, os brasileiros, minha gente, a gente está perdendo tempo. A gente pode estudar mais, aprender mais, servir mais e melhor. Concorda comigo? Vou fazer igual aquela propaganda que passa. Se você concorda, então economize água. Se você concorda, então vamos pôr as mãos, em vez de deixar só as mãos paradinhas, vamos movimentar as nossas mãos a serviço do bem, fazendo o bem em nome de Jesus, em nome do amor. Vou deixar aqui o meu abraço. Na próxima quarta-feira estaremos de novo às 20 horas e vou mais uma vez pedir a Deus bênçãos e proteção para todos nós, que levemos com leveza a vida, mas de tal maneira que ela seja envolvente e que nós nos deixemos envolver pelas melhores energias do mundo, da vida e, sobretudo, daquelas que nós podemos distribuir para todos. Graças a Deus, muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe e vamos em frente.